Nós vamos continuar, irmão. Vamos falar aqui, neste terceiro vídeo, a respeito da fé, né, do grão de mostarda. Não é isso? Que há uma grande contradição entre o que é apregoado pelos que lêem a Bíblia, digamos assim, pelos líderes religiosos, pelos protestantes e praticamente por todas as pessoas que ainda não enxergaram essas coisas, como vamos ler aqui. Se ouve muito a seguinte mensagem: Jesus disse que é para nós ter fé do tamanho de um grão de mostarda. É assim que ensinam aí, é assim que aprenderam por aí. Mas foi assim que ele disse? Irmão, se for assim que ele disse, ele está dizendo que era para as pessoas ter pouca fé. Se ele disse, tenham fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, então ele está dizendo que a fé é pequenininha, é mínima, é nada. Correto? Ele não disse isso. Vamos ler como foi que ele disse? Vamos ler aqui. Mateus capítulo 17, não é isso? Versículo 20. E ele lhes respondeu, Salvador respondeu, por causa da pequenez ou da pequena fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, arranca daqui, né? E passa para ali, e ele passará. Nada vos será impossível. Salvador está aqui falando com os discípulos, dizendo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. Mas que diferença faz, irmão? Como para o tamanho? É grande. Não tem diferença não, irmão. É só 100% diferente. Pronto, entendeu? A diferença é pouca, é 100% diferente. É o contrário. Ele disse aqui ao discípulo, por causa da vossa pequenez, da vossa pequena fé. Por causa da pequeneza da vossa fé. Mas se vocês tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, não, como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vai daqui para ali, e ele vai. Correto? Vamos ler aqui em Lucas ainda, capítulo 17, verso 6. Respondeu-lhe o Salvador, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoeira, arranca-te e transporta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, em canto nenhum está dizendo do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque a nossa fé precisa ser grande. É o contrário do que o protestante, o processo religioso ensina. Que você tem que ter a fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. É o contrário. Como um grão de mostarda. Vamos ver como é a fé do grão de mostarda, meu irmão. Se é pequeno ou se é grande. Vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, Salvador disse outra parábola, outra comparação. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Não é isso? Que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o grão de mostarda é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é a maior do que de todas as hortaliças do campo. E se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus é comparado ao grão de mostarda, que, sendo a menor das sementes, se torna a maior das hortaliças. Ou seja, o grão de mostarda é pequeno, mas ela tem tanta fé, a sua fé é tão grande, que quando ela brota, ela é a maior de todas as hortaliças. Assim ele comparou nós, meu amigo.
tendes fé como semelhante o grão de mostarda. Você sendo pequeno diante do Criador, mas você precisa ter uma grande fé como o grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda, senão a sua fé e a minha fé seria pequenininha e não vogaria de nada absolutamente, entendeu? Então a nossa fé precisa ser como o grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda. Quer ver outra prova clara que se ele tivesse dito do tamanho do grão de mostarda, ele jamais ia dizer isso que ele disse aqui para a mulher Cirofenícia. Mateus capítulo 15, versículo 21. A nossa fé tem que ser grande. Ele mesmo disse aqui que a mulher, grande é, ó mulher, a tua fé. Então, a nossa fé tem que ser grande. Tem que ser como o grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, tem muita fé, tem grande fé, porque se torna a maior de todas as hortaliças do campo, a ponto das aves do céu vir e se aninhar nos seus ramos. Isso é você ler Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Está escrito assim dessa maneira. Vamos ler aqui agora em Mateus capítulo 15, versículo 21, por diante. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas o Salvador respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a casa aí, irmão, aparecendo. A casa e as pessoas, está vendo aí? Falamos aí em outras oportunidades que a casa do Eterno são as pessoas. Não fui enviado, senão as pessoas da casa de Israel. Ou seja, o povo que era tido como casa e é tido até hoje. Mas o assunto aqui é outro. Vamos prosseguir aqui. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha o pão aí aparecendo, irmão. Pergunta: o Salvador estava com um pedacinho de pão? Ele diz: ó, mulher, não é lícito eu pegar esse pedacinho de pão que eu comprei ali na padaria agora e dar para você, não. É disso que ele está falando? Claro que não, irmão. O pão é ele. Correto? Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, Salvador não teve outra alternativa a não ser dizer isso aqui. Então lhe disse o Salvador: ó mulher, grande é a tua fé. Porque vocês ensinam, pessoal, que a nossa fé tem que ser pequenininha, como do tamanho do grão de mostarda. Não, irmão. A fé tem que ser grande. Temos que ter fé como um grão de mostarda. E sendo o grão de mostarda pequeno, mas tem uma grande fé. É assim que nós precisamos ser. O Salvador está dizendo aqui: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, bem pequenininha é a tua fé. Do tamanho do grão de mostarda. Ele disse isso? Claro que não. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde daquele momento a filha ficou sã. Então você viu aqui, irmão, que a fé tem que ser como um grão de mostarda. E aqui falou também sobre a casa, que as pessoas, falando aqui, e falou também, ele disse bem claro. Essa passagem nós vamos falar, quando formos falar do pão da vida, nós vamos falar dessa passagem aqui. Que pão ele está falando aqui? Não é isso? Ó, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos, quer dizer, não é lícito. Eu vim foi para o povo de Israel. Não é lícito pegar o pão do povo de Israel e jogar para vocês, os cachorrinhos, quer dizer, os gentios, que não pode fazer isso. Porque ele veio naquele contexto direcionado para Israel. Então o pão é ele. Ele disse: não é lícito eu pegar
o que eu vim dar para os filhos de Israel e dar para vocês. Aí a mulher disse, não, Senhor, mas o Senhor sabe que os cachorrinhos comem do que sobra. Então se sobrar aí, o Senhor me ajude aqui. Então ele está com um pão na mão. É porque foram, vocês irmãos, sinto muito em vos dizer, vocês foram condicionados. Quando se fala na escritura de pão, vocês estão na mente de vocês que pão é feito, aquele pão feito de trigo com fermento, aquilo que se compra na padaria ou que se faz em casa, seja como for. Mas realmente o pão teve o seu sentido, correto? Não tem mais nada representação física de pão, pois o Salvador é o verdadeiro pão da vida, que veio do céu para nos dar vida e vida eterna, para nos dar a salvação. Então, neste vídeo nós falamos precisamente sobre a fé como o grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós vamos falando em próximos vídeos mais de outros assuntos e que possamos conferir na escritura. Não vamos repetir, não fale o que eu estou falando, leia. Leia. Você leia e aí você vai tirar suas conclusões. Você vai julgar o que é isso e o que é aquilo. Isso é um livro. Isso é, deixa eu ver se aparece aqui, isso é uma caneta. Uma caneta. Aqui é um livro, aqui é uma caneta. Eu não posso dizer que a caneta é o livro, não. E nem que o livro é a caneta. Então nós temos que saber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, fazendo nós assim, com certeza nós vamos estar realmente no caminho correto. E ficamos por aqui até a próxima oportunidade, se o Criador nos permitir.